Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni. O meu nome é Caio Renato e esse aqui é o Como Eu Fiz. Esse quadro a gente fala sobre liberdade financeira e pessoas que estão buscando ou já alcançaram a sua liberdade financeira através dos fundos imobiliários e também de outros ativos que ali também pagam rendas todos os meses. No episódio de hoje, a gente vai falar com a Bárbara Gomes. Ela tem 42 anos, é de Salvador, atua ali no setor de comércio exterior e já investe desde 2008. Passou por subprime, passou por algumas crises aí, então tem bastante história para a gente contar. Mas antes da gente conhecer a Bárbara, vou convidar aqui para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e caso você também queira participar do Como Eu Fiz, assim como a Bárbara está participando, tem um formulário na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho da história da Bárbara, essa investidora aí que está há bastante tempo no mercado. Bom, Bárbara, vamos começar um pouquinho da sua história, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Você falou que você investe há bastante tempo, né? Só que isso é uma coisa que veio ali basicamente de berço, né? Conta como é que foi seus primeiros passos ali no investimentos até você chegar ali no mercado em 2008, que foi quando você realmente começou a investir. Então, eu digo que eu sou uma investidora nata, né, uma poupadora nata, porque desde criança eu sempre tive o hábito, né, de guardar ali as moedinhas. Não sei se pela cultura familiar, né, que eu tive, meu pai era comerciante, então assim, a gente tinha épocas que estava tudo muito bem e tinha épocas que ele estava preocupadíssimo com relação a dinheiro. Então, desde criança eu vivo, né, vivia com essa preocupação dentro de casa e eu terminei que criei esse hábito, né, de estar poupando sempre nas pequenas coisas. Então eu digo que foi uma coisa que veio muito naturalmente, né, e com o passar dos anos, à medida em que eu fui, crescendo, né, e entrei na faculdade e comecei a trabalhar, né, isso foi se intensificando, né, e a minha vontade realmente de alcançar a independência financeira foi muito grande, especialmente nos primeiros anos, né, que a gente começa assim com uma certa ansiedade e sem tanta paciência, né, com o processo, e até chegar esse período em 2018 foi quando eu saí de casa, né, e fui morar fora da casa dos meus pais, e enfim, ter que manter realmente todos os meus gastos sozinha, e isso só aumentou nesse período, porque eu senti que eu tinha agora naquele momento a responsabilidade 100% da minha vida. Então, desde então eu comecei e nunca mais parei. Legal. Você lembra qual foram os primeiros ativos que você investiu ali? Foi poupança, renda fixa? Então, CDB, né, bancário, foi o primeiro investimento que eu fiz, né, nos bancos convencionais, né, era 80% do CDI naquela época. No período que eu entrei um pouquinho no mercado de renda variável, foi no começo de 2008, né, eu comecei com fundos de ações, né, na época se falava muito de Petrobras e Vale, e eu comprei, né, fundos de ações desses ativos. Veio o subprime, né, que mexeu aí com a economia no mundo inteiro, e esses fundos eles caíram muito, né, eu fiquei muito assustada na época, terminei, resgatando os valores, né, que eu tinha investido. Graças a Deus não era muito, porque eu também ganhava pouco, então foi pouquinho dinheiro que eu perdi, né, para mim era muito naquela época, mas isso me forçou também a estudar mais sobre o tema, para me preparar melhor, né, para poder fazer escolhas melhores depois. Então depois disso eu demorei quase 10 anos para voltar para o mercado de renda variável mesmo, né. E, enfim, no final valeu a pena o aprendizado. Você realmente passou por uma das piores crises ali do mercado logo no começo, né? Então acaba que deu uma assustada grande, né? Você passou bastante tempo longe do mercado. Verdade. Mas o que você trouxe de aprendizado dessa crise do subprime que você passou? Então, a importância de você entender daquilo que você está investindo, né. Eu acho que esse foi o primeiro grande aprendizado que eu tive aí ao longo da minha trajetória de investidora, porque naquela época eu fui porque todo mundo falava muito nisso, mas eu não entendia nada do assunto. Então eu comecei a ler mais, né, naquela época não existia ainda esses canais no YouTube, né, que falam de investimento, então eu comecei lendo os livros de Gustavo Cerbasi na época, acompanhando um pouco melhor as notícias, né, que saíam nas mídias, as mídias, que a gente conhece hoje, né, jornal, internet, e depois foi que eu vim conhecer, né, os primeiros canais aí no YouTube e fui aprimorando esse conhecimento. Legal.
E só para a gente contextualizar um pouquinho melhor, como é que tá a sua relação com a liberdade financeira hoje? Você já alcançou a sua liberdade financeira? Tá parcial ali? Qual que é a porcentagem disso? Então, hoje eu tenho cerca de 60, talvez 70% das minhas despesas, né, atuais, eu conseguiria cobrir fruto de dividendos, né. Mas, assim, eu sempre digo que eu não trabalho para 100% da meta, eu trabalho para pelo menos 120, né, porque a gente precisa, todo ano estar fazendo um rebalanceamento e crescendo o nosso patrimônio, né. À medida em que a gente vai envelhecendo, as nossas despesas também vão aumentando e a gente não sabe também como que vai ser o futuro, né, no caso do meu filho e de outras pessoas que possam precisar. Então a verdade é que o meu plano, né, é ter sempre mais do que aquilo que eu preciso para viver. Então ainda tem um longo caminho pela frente. Foi até interessante a Bárbara falar disso, pessoal, porque o conceito de liberdade financeira é relativo, né? Muitas pessoas acreditam que chegou no 100% ali, tá bom por ali. Outras, como a Bárbara, 120, outras 150, outras quer dobrar o que tem de custo de vida. Então, vai daquilo que você enxerga que é necessário para você no futuro, né? Lembrando que o Brasil e o mundo vão passar por diversas mudanças até você conseguir realmente se aposentar. Então é importante você levar esses cálculos em consideração. E para a Bárbara ali, 120% ali tá suficiente para o planejamento dela. Legal, Bárbara. Eu queria entender com você agora como é que tá a sua carteira hoje, né? Porque você falou que você consegue ali cerca de 70% dos seus custos com rendimentos. Então, como é que tá isso? Fundos imobiliários, você tem ações? Conta um pouquinho da distribuição de carteira para o pessoal. Assim, 80% hoje está em renda variável, né. Eu tenho uma carteira de ações, está na casa de 40%, a maioria delas, né, são ações que pagam dividendos, os outros 40% em fundos imobiliários, também bastante diversificado, e eu tenho 10% em renda fixa e 10% em investimentos no exterior. Legal, legal. E como é que você montou essa sua carteira, né? Como que é o seu racional de escolha para os ativos para você receber essa renda? Eu sou assinante da Sono, né, mas tem pouco tempo que eu tenho assinatura. À medida em que eu fui, pesquisando e estudando, acompanhando os canais mesmo, tem muito material gratuito hoje no YouTube, até no canal de Thiago Reis, professor Baroni e de outros economistas. Eu fui criando uma mentalidade de empresas que, retornassem em dividendos, né, o que eu precisava para poder reinvestir. Sempre pensando que eu estava trabalhando no momento, enfim, graças a Deus estou trabalhando sempre desde então, nunca fiquei desempregada, mas eu sempre pensei que se em algum momento eu não pudesse aportar, eu teria algum rendimento da própria carteira para continuar aportando nos momentos em que eventualmente eu tivesse alguma dificuldade, né, no meu ambiente de trabalho. Isso não aconteceu, né, então eu vim mantendo essa estratégia porque funcionou muito bem, os primeiros anos são muito difíceis, né, porque a gente vê muito pouco ali de resultado, talvez nos primeiros 4, 5 anos, mas depois disso você começa a ter uma tranquilidade de que realmente você está no caminho certo. Então, eu dividi dessa forma por isso. Eu hoje tenho, preferência, né, por empresas que paguem dividendos. Bom, Bárbara, e falando um pouquinho mais sobre composição de carteira, olhando ali para os fundos imobiliários, como é que você está distribuída nos setores? Eu gosto muito de tijolo, né, então, eu comecei com HGLG, né, XPLG, XPML, né, que é de shoppings, tem o MOL11 também, e esses são desde o início da minha carteira, nunca mudaram, né. Com o passar dos anos eu fui, incluindo, né, outros fundos imobiliários, mas basicamente eu tento colocar, cerca de 50% em fundos de tijolo, eh 30 a 40% em fundos de papel e outros 10 a 15% em fiagros. Legal, Bárbara. E para o próximo ano a gente vê ali um cenário ali mais de queda de juros. Você já está pensando em como rebalancear a sua carteira, de repente, trazer mais ainda para os tijolos, ou de repente continuar com essa exposição aí maior em papel? Então, eu gosto muito de manter essa divisão, essa distribuição, independente do ciclo, né. Normalmente, quando a Selic sobe muito, que os FIIs de tijolos começam a ficar mais baratos, eu começo a comprar mais,
né? Ao invés de direcionar para os fundos de papéis, eu tento direcionar mais para os tijolos, porque eu sei que vai ter uma valorização na cota ali um pouco mais à frente. Então, eu não tento redistribuir esse balanceamento, eu vou ajustando conforme o período. Eu acho que funciona melhor assim, para você não ter que ficar girando muito. Legal. Essa estratégia, inclusive, é muito legal porque você aproveita um momento de alta juros, que geralmente esses fundos estão um pouco mais descontados para conseguir ali um valor melhor, baixar de repente seu preço médio ali para você conseguir alavancar um pouquinho melhor sua carteira. Muito legal, Bárbara. Agora falando um pouquinho da sua família, né? Você falou que você tem filho. E como é que você passa para sua família essa questão de educação financeira? Bem, meu filho, ele hoje tem 12 anos, né, mas quando ele tinha 9 anos, eu abri uma conta Kids para ele, já para ele entendendo esse processo, do guardar dinheiro, eu colocava algum dinheiro para ele num CDB, né, 100% CDI, para que ele visse ali, depois de um tempo, que aquele dinheiro poderia gerar mais dinheiro. Então eu comecei as conversas dessa forma, depois eu abri para ele uma conta na corretora que eu tenho conta e comecei a comprar fundos imobiliários para ele, e também é fruto de um dinheiro que ele já tinha, eu forcei ele a dividir comigo o primeiro aporte, né, e eu disse para ele que se ele abrisse mão, né, daquele dinheiro que ele tinha, eu iria investir todos os meses para ele acompanhar, justamente para que ele crie essa cultura não só do aprendizado, da disciplina, mas para ele perceber que ele precisa também fazer alguns sacrifícios para conseguir ter algo melhor lá na frente. Então ele sempre ganhava algum dinheirinho de avó, de tia no aniversário e ia guardando. Então ele meio que já aprendeu um pouquinho disso criança comigo. E a partir do momento em que ele juntou, né, uma quantidade, eu falei: pronto, agora então vamos investir esse dinheiro de verdade. E foi aí que eu abri a conta para ele na corretora. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos que a gente pode trazer aqui no canal, é quando você consegue ensinar as pessoas da sua família também a investir. Então, pegar esse exemplo de educação financeira dos próprios filhos é o que a gente faz, o futuro deles ser melhor, ser às vezes mais fácil do que o nosso, né? Eu falo isso quando também tenho uma filhinha de pequeno de 1 ano e eu já estou começando a pensar aqui como educá-la financeiramente. Então, muito legal esse seu exemplo, Bárbara, de trazer essa mente, primeiramente, poupadora, né, para as crianças e depois ir evoluindo isso ao longo do tempo. Na geração dos nossos pais, né, a gente não tinha isso, né? Eles não tinham, esse hábito da educação financeira. Então, enfim, eu errei muito em função disso no meu início, né, por desconhecimento. Então eu tento passar isso para ele, porque eu sei que vai ser importante no processo dele. Não que ele não vá errar, mas pelo menos os mesmos erros que eu cometi, eu vou evitar que ele cometa. Perfeito, perfeito. Parabéns, Bárbara, inclusive. E, Bárbara, falando um pouquinho mais sobre a sua trajetória com os rendimentos, o quão importante para você foi o fato da sua carteira estar hoje como ela está, porém você tem reinvestindo, né? Aquele reinvestimento dos dividendos, né? O quanto você atribui o resultado da sua carteira hoje a isso? Eu atribuo talvez ao maior fator de sucesso, né, dos meus investimentos, porque a partir do momento em que eu começo a investir em ações que pagam dividendos, em fundos imobiliários que têm aquele rendimento mensal, né, e eu começo a reinvestir ao longo dos anos, eu estou somando os dividendos com o meu aporte. Chega um momento, né, passados alguns anos, que o valor do rendimento ele é superior, inclusive, ao valor que você consegue aportar, né. Eu hoje vivo isso, eu aporto menos do que o que a minha carteira rende. Então, isso é importante, porque nos momentos de crise, ela se retroalimenta, sem precisar que eu coloque mais dinheiro ali, e isso me dá também uma certa, tranquilidade para nos momentos de queda, né, de baixas muito grandes, que eu já tenho um valor relevante fruto desses dividendos, no valor total da minha carteira. Então hoje, se minha carteira cair 40%, ela está muito exposta à renda variável, né, são 80% em renda variável. Se ela cai 40% hoje, não sai nada do meu capital principal investido, porque tudo isso foram dividendos que eu recebi ao longo dos anos. Então isso dá uma tranquilidade psicológica, né, para quem tem um pouco de ansiedade e medo, né, de perder o capital principal. E como é que foi os seus primeiros passos ali,
quando a gente fala em fundos imobiliários? Porque a gente sabe que fundos imobiliários é uma classe de ativos um pouco difícil de se entender ali quando você está no comecinho, né? E qual que foi o seu racional para você entrar nesse mercado difícil? Então, eu peguei algumas crises, né. Em 2018 teve a greve dos caminhoneiros, né, e o preço dos ativos foi lá para baixo, e naquela época eu já tinha alguma reserva financeira e eu comprei muito, né, ações no período, mas eu já conhecia, né, os fundos imobiliários, mas não tinha tido experiência ainda. Quando passou esse período, veio pandemia, tinham muitos ativos baratos, né, na ocasião, eu zerei meu caixa e continuei comprando, os fundos imobiliários, ou continuei comprando as ações. Quando chegou em 2019, né, eu foi no início da crise, né, no início da crise do Covid, eu comecei a testar os fundos imobiliários, né, para conhecer mesmo o produto. E eu gostei muito da recorrência dos dividendos, né, aquilo me dava, mais uma vez, a possibilidade de investir mesmo quando eu não tivesse dinheiro, no mês, digamos assim, para poder investir. Então eu gostei muito do produto, eu entendi, né, que aquilo era um investimento em ativos reais, só que em cotas menores, com uma liquidez maior, e eu gostei muito. Assim, eu não colocaria por uma questão de estratégia 100% dos meus recursos em fundos imobiliários, porque eu acho que é interessante ter um pouco do crescimento de algumas ações para você ter um ganho de capital melhor, né, ao longo dos anos. Mas a recorrência, sem dúvida, para quem quer viver de renda é muito importante para você saber que você tem aquele valor todos os meses para pagar suas contas, né. No momento em que eu, começar de fato a viver, né, de renda, né, eu sei que os fundos imobiliários vão ser muito importantes para essa organização mensal. Importante esse seu relato, Bárbara, porque muita gente acaba vendo ações e fundos imobiliários como, de repente, concorrentes e que você, de repente, ou tenha um na carteira ou tenha outro, né? Mas, na verdade, eles se complementam também, querendo ou não, porque, como você falou, as ações elas trazem ali, de repente, um crescimento de patrimônio um pouquinho mais acelerado, né? Porém, os fundos imobiliários trazem dividendos mais recorrentes, né? Então, é muito legal você também ter esse balanceamento de carteira para você conseguir chegar no seu objetivo mais fácil, né. Então, conta um pouquinho pra gente como que você enxerga essa diferença de FIIs para ações, por que que você chegou nesse racional? Então, eu vejo como complementares, né. Depende muito, do período de vida em que a pessoa estiver. Né, como eu disse, eu iniciei com ações, né, porque eu tinha poucos recursos, eu não tinha uma visão de que eu iria começar a usufruir daquele recurso no curto prazo, eu sabia que era algo que ia demorar bastante, então eu dei preferência naquele momento para as ações, porque eu acreditava que eu teria um potencial de ganho maior em termos de patrimônio. Porém, à medida em que esse patrimônio começou a crescer, e que eu percebi que de fato já gerava bons frutos, eu entendi que era o momento de incluir fundos imobiliários, já pensando em mais 10 anos para frente, quando de repente eu precisasse de uma parte ou mesmo viver, né, fruto desses investimentos. Então eu acho que foi um processo muito natural, depende muito dos objetivos individuais de cada um, mas eu acho que para quem não conhece, vale muito a pena, ainda que seja num percentual menor a princípio, colocar para conhecer, né, se forçar um pouco a estudar um pouco mais, a ler um pouco mais, né, sobre os fundos, porque com certeza em algum momento da vida, mesmo quem não gosta, de fundos imobiliários, né, porque não vê esse ganho de capital, tão expressivo como a gente vê em alguns papéis de ações, né, no longo prazo certamente a pessoa vai precisar dessa recorrência de renda, então vale a pena conhecer o quanto antes. Legal. E você fala bastante sobre estudar, né, Bárbara? Como que foi, para você escolher os seus primeiros papéis, né? Você falou que hoje você é assinante da Suno, né? Que aí tem à disposição ali tanto a carteira do professor Baroni, também carteiras de ações internacional, porque você é assinante do Suno Premium. Mas ali no seu começo do mercado, você tinha realmente ali que estudar, ir para os livros, ir para as pesquisas, ir para o YouTube. Então, qual que era o seu racional para você escolher tanto esses fundos quanto essas ações? Então, o YouTube ajudou muito, né. Eu costumava assistir muitos vídeos, né, de pessoas diferentes, né.
de economistas e empresários sobre o tema. Então, isso foi criando uma certa unanimidade em alguns papéis, né? Você via muitas pessoas falando dos mesmos papéis, e, de certa forma, isso me ajudou também a criar um racional referente ao tempo de mercado de cada empresa. Isso hoje, para mim, é algo importante. A estabilidade que ela tem, né? Olhar um pouco, né, para o endividamento, para o que ela está tendo ali de receita, o crescimento dela. A gente consegue ver isso hoje em sites públicos e gratuitos. Então, eu costumo pegar essas empresas que são mais antigas, né, no mercado financeiro, e analisar ali, né? Poxa, ela é muito endividada, ela paga dividendos recorrentes, como é que está essa curva de pagamento de dividendos? Ela tem um payout que é menor do que aquilo que ela paga de proventos. Então, aos poucos, à medida em que você vai estudando, que você vai acompanhando, né, as pessoas que são, obviamente, muito mais experientes do que eu nesse mercado, você começa a criar um racional na sua mente que se torna um processo muito natural. Então, assim, minha carteira hoje, muito dos papéis que eu tenho são os primeiros papéis que eu investi, eles estão na minha carteira até hoje. Em outros momentos, entraram novos papéis, saíram em algum momento, em outros casos, eu quis de forma proposital, né, com pequenos percentuais, obviamente, da minha carteira, eu comprei alguns papéis esperando mesmo ter ganho de valorização para vender ali com 8 meses, um ano, principalmente depois aí do Covid, mas, no geral, os papéis que eu tenho provavelmente vão me acompanhar aí pela minha vida inteira, porque são empresas que são muito reconhecidas, né, pela sua capacitação, né, capacidade de gerar frutos e pelo tempo de mercado. Perfeito, Bárbara. E falando um pouquinho ali mais dos FIIs, você acompanha relatórios gerenciais, fatos relevantes? Como que você faz para se atualizar na carteira que você já possui? Então eu tento acompanhar, né, os relatórios, mas nem sempre dá tempo, né, pela rotina corrida, né, que eu tenho de trabalho e as minhas obrigações também dentro de casa, então termina que eu não consigo acompanhar. Mas o que eu faço como eu sou assinante e eu assinei por isso, né, a Suno, eu acompanho os resultados, né, quando eles saem nos relatórios, e as lives também que são feitas falando dos resultados ali dos papéis. Então eu tento acompanhar minimamente desta forma. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, aí eu pego um ou outro que eu tenho uma exposição maior em termos de capital, para dar uma lida no relatório. Mas eu confesso que, por falta de tempo, eu procuro pegar os resumos que estão disponíveis aí para mim, tanto nos canais do YouTube, como na minha assinatura hoje da Suno. Não, legal, perfeito, Bárbara. Acho que isso é um reflexo muito da grande maior parte da população, né? Como você mesmo falou, você trabalha, tem suas obrigações em casa, então, querendo ou não, falta muito tempo para a gente sentar ali e realmente ver o mercado. Então, você pegar uma assinatura como essa que você tem à disposição ali dos relatórios, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, que é o que o professor Baroni faz, ali, por exemplo, segunda-feira a gente tem o radar de FIIs do professor Baroni, que ele faz uma listagem com todos os fatos relevantes e relatórios gerenciais que saíram na semana anterior. Então, você tem ali um resumo fundo a fundo. Então, dá para você ver isso com mais calma, não precisa abrir aqueles relatórios gigantescos, né? Fora que também você tem toda a facilidade das carteiras recomendadas para escolher melhor os ativos, ver o racional do porquê que aquele ativo está ali ou não. E também, no caso do professor Baroni, a gente tem a live ali de sexta-feira à noite, geralmente, né? Às vezes pode acontecer que ela aconteça durante o dia, mas sexta-feira à noite o professor Baroni sempre traz um panorama do que aconteceu na semana ali com a live de FIIs e destaques. Então, são essas formas que você, sendo assinante ou não, que está assistindo esse vídeo, você consegue acompanhar o mercado ali com mais tranquilidade, sem precisar ficar lendo todos os relatórios gerenciais que saem de todos os fundos que a gente sabe que são centenas, né? E eu queria saber de você, quais erros durante a sua jornada, né, que é bem extensa no mercado de renda variável, você cometeu e você gostaria que ver as pessoas fizessem diferente? Então, eu tive um fundo especificamente que eu comprei muito pensando no dividend yield, talvez eu não tenha analisado profundamente, né, qual era o fruto, né, daquele yield, era um high yield na época,
e, enfim, que me deu muito prejuízo, entre aspas, né, pagou realmente dividendos muito grandes, mas que teve uma desvalorização muito grande. Então eu, particularmente, hoje eu fico mais atenta, né, quando eu vejo um retorno muito alto, em termos de dividend yield, eu procuro analisar um pouco mais o que é que tem dentro ali daquele papel, para poder não me expor desnecessariamente. É claro que sempre vai ter uma pitada ali de algo um pouco mais arriscado, mas quando você olha a carteira como um todo, se você conseguir priorizar ativos que são mais seguros, quando você comete uma falha como essa, você, enfim, você, eu me desfiz rapidamente, né, depois de talvez uns 2 anos, vendi com prejuízo aí de mais de 50%, mas o ganho que eu tive em outros papéis, né, a valorização de outros papéis, terminam que equilibram um pouco nessas falhas que a gente vai cometendo aí ao longo do processo. Perfeito. E eu acho que isso é um ensinamento muito importante porque muitas pessoas, principalmente quando estão começando, acabam colocando o que a gente fala de todos os ovos na mesma cesta, né? Então, às vezes a pessoa gosta muito de um fundo, gosta muito de uma ação, e por se identificar tanto, eu falo, não, vou colocar tudo nesse ativo. Então, é importante você diversificar para caso ocorra quedas como essa que a Bárbara acabou de dizer, é você ter a sua cesta de ativos diversificada para você poder compensar um pelo outro, que foi o que ela acabou de dizer, Bárbara. Então, falando um pouquinho mais de diversificação, quantos ativos você tem hoje, mais ou menos, tanto em ações quanto fundos imobiliários? Olha, de ações eu devo ter mais ou menos uns 15 papéis, e em fundos imobiliários também, né, eu pretendo, diminuir um pouco, tem um fundo ali que eu ainda estou analisando, se vai sair ou se vai se manter, mas nessa média, entre 14 e 15 papéis de cada. Legal. Inclusive, queria que você desse uma dica para as pessoas. Quando que você acha que elas devem sair de um fundo, de uma ação? É, o que você usa para esse racional, né? Você falou que você está analisando agora de alguns papéis que de repente você está querendo tirar. Qual que é o seu racional para isso? Então, se te tira o sono, cabe uma avaliação, né. Se você se preocupa muito, se você está olhando demais ali para ele, pelas oscilações dele, eu acho que vale a pena estudar se não é válido substituir por algum outro papel. E obviamente, perdas de fundamentos, né, se você vê que você pode ter ficado por muitos anos com uma empresa ou com um fundo imobiliário que teve uma história de sucesso, porém essa empresa ou esse fundo passa por um momento de crise que ele pode ser pontual ou não. Ele pode ser uma questão de mercado naquele momento, daquele negócio ou não. Então, nessas mudanças, vale uma avaliação mais aprofundada para ver se de fato ele perdeu os fundamentos, porque não é porque foi bom por 10, 15 anos que vai continuar sendo bom. Então a gente precisa também ter essa visão sensível, né, para a gente não casar com o papel e de repente o papel ir descendo ladeira abaixo e ao invés de você ter um pequeno prejuízo, né, que de sair naquele momento, você terminar amargando um prejuízo muito grande, né, com desvalorizações que a gente vê aí com empresas que, enfim, eram muito conhecidas, que desvalorizaram 80, 90% no valor do papel. Então, muitas vezes a pessoa fica presa, apegada ao fato de que está com algum prejuízo no papel e não quer sair, né, esperando o momento em que vai voltar a dar lucro e os prejuízos podem só aumentar. Então eu acho que você tem que ter aquele sentimento, depois de uma análise, de que é a hora de sair, independente de estar no lucro ou no prejuízo. Show de bola, Bárbara. E já emendando aqui, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. Queria que você desse uma dica para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, baseado na sua trajetória. Então estudem, não desistam, persistam, trabalhem a paciência, né? A construção da independência financeira não é algo que acontece rapidamente. Não vai ser ações e fundos imobiliários que vai te deixar rico. O que vai te enriquecer vai ser o seu trabalho. E os investimentos, eles são parte dessa estratégia para que você continue evoluindo, né, nesse propósito financeiro. Então, você tem que construir esse conhecimento ao longo do tempo, não é uma coisa que você vai aprender instantaneamente. Então, por isso que é importante, especialmente para quem é a maior parte da população trabalhadora, né, que vai investindo um pouquinho todo mês, né, que não recebeu um grande patrimônio de herança nem nada, como eu.
a importância desse estudo constante e você ir testando estratégias, né? Porque você só vai saber qual é o melhor caminho para você à medida em que você for errando e acertando, entendendo o que melhor se desenvolve para o seu propósito de vida. Então, eu acho que basicamente é isso: é estudo, persistência e paciência. Bárbara, que ótimo exemplo de vida. Acho que as pessoas com certeza vão aprender muito aqui com esse bate-papo com você. Você é uma pessoa que eu queria muito trazer por quadro, por ser uma mulher que já tem bastante experiência de mercado, né? E a gente sabe que isso é um pouquinho mais difícil da gente ter exemplos femininos, né? Então, por favor, mulheres que estão assistindo como eu fiz, por favor, mandem seus relatos, porque eu quero muito ter vocês aqui nesse quadro. E, Bárbara, queria muito agradecer sua participação, agradecer pelo seu tempo. A gente sabe que é um pouquinho difícil ali na correria do dia a dia. Obrigado por participar aqui desse quadro do canal do Professor Baroni. Caio, eu que agradeço e eu espero de verdade que essa troca de conhecimento sirva para estimular não só mulheres, né, mas todos em geral, na construção desse conhecimento, porque de fato vale muito a pena. Você, às vezes, no começo não percebe isso, vai ser só depois, talvez, de uns 5, 6 anos, que você começa a entender o quão importante foi esse sacrifício inicial, digamos assim. Eu espero conseguir aí estimular mais pessoas. Bom, pessoal, essa foi a história da Bárbara. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E como eu falei, se você quiser participar, vai ter um link aqui na descrição. Mulheres, façam um apelo para vocês e se inscrevam para a gente contar um pouquinho da história de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Até o próximo Como Eu Fiz e tchau, tchau.